everybody has a story in them. They really do. We love to hear about somebody's journey. People like Steve Jobs, was hugely influential. I think as well, we're fascinated by how they came to be. But why? Because these people are very influential. People want to be associated with those types of individuals. As redes sociais tendem a se tornar uma necessidade cada vez maior de você fazer uso cada vez mais das redes sociais como forma de sobrevivência. Os algoritmos, eles influenciam sim a felicidade das pessoas. Nem sempre foi uma coisa positiva na minha vida, pelo contrário, né? Médico não tinha uma relação digital. O primeiro cancelamento foi sobre vida pessoal, foi muito difícil porque atingiu outras pessoas. Muitas vezes eu não escolhi ter uma vida exposta, eu queria expor uma parte, mas eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu recebi comentários do tipo, assim, Laura, posta uma foto mais tendenciosa, mais seminua, senão o seu engajamento vai continuar caindo. Então eu virei meme na internet inteira, assim. E eu carrego traumas até hoje disso. O efeito marcante das redes sociais se dá sobretudo entre os mais jovens e mais vulneráveis psicologicamente. E de repente, principalmente os adolescentes, os jovens podem se sentir deprimidos. O Instagram mexe com você. Deveríamos passar menos tempo nas redes sociais? É um questionamento válido também. Acho que quando uma pessoa fala, nossa, eu quero ser influenciador, você tem que pensar, você realmente quer ser influenciador? Can you define what influence is? Influence is fascinating, isn't it, really? Por que os influenciadores viraram esse fenômeno e no Brasil eles são esse fenômeno, né? Porque eu acho que o brasileiro sempre gostou de jogar a conversa fora, sabe? Fofoca, falar pra cacete. A gente é noveleiro, né? Então você tem as novelas na TV. O brasileiro, ele é muito caloroso. Eu vou usar aqui uma frase que não é minha, que é da Costanza Pascolato. Ela fala que o brasileiro é muito novidadeiro, o brasileiro se joga nessas experiências, né? Acho que a gente tem uma naturalidade, um poder de persuasão sobre as pessoas que a gente não encontra facilmente em outros lugares. Então acho que as pessoas se conectam muito emocionalmente no Brasil. Elas são muito animadas, emocionadas. A gente vê isso em show, né? Você vai num show lá fora, a galera tá é um dia comum pra eles. Um povo às vezes um pouco mais frio, né? Que mantém um distanciamento, talvez não enxergue a influência da maneira que o brasileiro enxerga. Todo brasileiro tem uma conta no Facebook, depois migrou uma conta pro Instagram. O brasileiro adora a gente. A gente é muito quente, caloroso, então a gente tem esse negócio com outras pessoas, né? Pessoas gostam de pessoas. Não, é o país de tudo que é caloroso, tudo que envolve torcida, paixão. Então o influenciador, cara, ele também tem torcida, ele também tem paixão. Olha só, o brasileiro tem uma característica, em geral, extrovertida. Portanto, tem interesse em relacionamentos, tem interesse em espaços coletivos. Isso é uma característica nossa, né? É claro que a gente não pode generalizar, mas que, enfim, ela é celebrada ao longo da história, né, do brasileiro. Eu acho que o brasileiro é legal, então é legal a gente acompanhar, né, as pessoas que a gente gosta. Então a pessoa consegue acompanhar a vida do ídolo dela na internet, você se sente com a pessoa. Como a rede social ela é justamente isso, pessoas mostrando a própria vida, eu não imagino um país onde o Instagram daria mais certo do que o Brasil. Acontece que tem uma outra coisa que conta muito também, que é o brasileiro,
assim como vários outros representantes da América Latina e de outros países, de outras áreas do mundo, tem também um forte alinhamento com as ideias de tecnologia que surgem nos Estados Unidos. Então junta essa humanização, essa paixão, esse calor e ainda com o nosso interesse por tecnologia, que o brasileiro é extremamente conectado, eu acho que é uma combinação perfeita. Agora, não adianta achar que tudo do Brasil é bonito também. Ah, o brasileiro é muito comunicativo, muito aberto, muito receptivo, ele adora o Instagram, então se eu nasci brasileiro eu já tenho chances de ser influenciador. Toda essa abertura e todo esse interesse que o brasileiro tem em gente também esconde um lado negativo. Falando para nós aqui entre amigos, eu sofri muito por colegas mais velhos. Eu tive uma denúncia no CRM de autopromoção, porque eu tinha uma mídia social. E eu notei que eu tinha que ter muito tato, não para lidar com as pessoas, eu tinha que ter muito tato para lidar com meus colegas. Então existe sim inveja, concorrência, competitividade e talvez o que fique mais evidente para quem tá começando agora na internet é que o cancelamento começa em casa. E eu tive que aprender isso muito rápido, porque o tempo do digital é assim. Inclusive, quando você pensa um monte de pessoas que não tem muito poder para coisa nenhuma, as redes sociais dá a impressão para você de que você está tendo algum poder. Se você observar pela rua, passeando com um cachorro e escutar essas pessoas falando, elas estão sempre contando histórias, que conhecem pessoas, falando que fizeram isso e detonaram não sei quem, mostraram e não sei o quê. Eu acho que isso, as redes sociais, de repente, viram um parquinho legal para isso. As pessoas elas estão tão intolerantes que elas preferem brigar com as outras, discutir na mídia social e, de preferência, ofender, porque na mídia social é confortável e seguro. Você está praticamente impune. Ele se sente de alguma forma protegido pelo anonimato, protegido pelo perfil falso, para chegar naquele story que você postou e digitar: você está gorda. Então quando você entra na página de alguém e você deixa um comentário nocivo, né, é a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e cuspir no chão. É parte das redes sociais. As redes sociais são ferramentas extremamente agressivas, instáveis e disruptivas nesse sentido. Então assim, o brasileiro é o povo que se interessa por gente, mas é claro que isso também traz todas essas questões à tona. Não existe um lado negativo nisso tudo, existe um lado que precisa ser assumido por quem trabalha aqui dentro da internet, que é uma corrida dos ratos enorme, a ideia de que todo mundo será famoso, a ideia e o problema que o próprio Facebook, o próprio Meta como empresa já admitiu, que são os diversos estudos que mostram que o Instagram te deixa mais triste, o Instagram te faz se sentir mais pobre, o Instagram faz com que você se sinta mais feio, o Instagram faz com que você perceba que você não é o Caio Castro ou a Grazi Massafera. Esse fenômeno tem mais uma variável importante, que não é só a questão dessas pressões. Tem a ver com a busca de ser de uma maneira que é estatisticamente dominante sempre. Esse processo de redução à média para você poder encontrar espaços de subjetivação relevantes, sobretudo para as meninas, é um fenômeno muito forte. O que era um escape para mim, que era a internet, era onde eu podia ser eu, as pessoas também não estão deixando eu ser eu. Então, assim, é uma confusão, assim, quando você é mais nova e tem que lidar com isso. E você tem que agradar muita gente, no sentido de ter que ter retorno positivo, significando que você agradou. Querer agradar as pessoas sempre fez mal para a alma. Agora, querer agradar tanta gente, é claro que vai fazer mais mal ainda. Você tem que estar aberto para tudo que vai vir aí com a sua exposição. Você ser criticado, você ser cancelado. Então eu acho que vem um peso e uma responsabilidade muito grande também com a sua influência, né? Então as redes sociais são uma ferramenta poderosa de realização de coisas da vida. Afora o lado B, que gera doença, gera vício, tudo que a gente tinha falado antes, mas as coisas humanas são assim mesmo. Elas são ambivalentes. Né? Mas da mesma forma que nós aprendemos a usar o telefone e as praças e o ambiente público, nós estamos ainda aprendendo a usar a internet.
Então, assim, eu sou muito grata à internet porque hoje a gente vive um ambiente um pouco delicado, um pouco complicado, questões que precisam ser debatidas na internet, mas ela abre muita possibilidade. Talvez antes, se eu não tivesse a internet, eu estaria ainda morando na favela, trabalhando com a minha mãe. A internet me abriu esse caminho e eu fico muito feliz porque muitas brasileiras conseguiram mudar a sua vida por ter uma história parecida com a minha, né? Por ter se descoberto na internet, recriado aquilo, compartilhado de alguma forma. Então, pra mim, é até mais profundo, assim, sabe? O poder que a internet tem na vida, de quem é criativo, de quem ama se comunicar. É um ótimo match. Bianca, aqui nesse filme a gente vai falar sobre influenciadores e também sobre marketing de influência. Eu queria perguntar pra você uma pergunta de conceito. O que é influência pra você? Meu Deus! Nossa! O que é influência? O que é influência? Nossa, difícil isso, mas eu vou colocar nas minhas próprias palavras de como eu entendo. It's really the ability to change the behavior of others, often through trusted opinion, content creation or thought knowledge. Eu acho que influência é a sua capacidade de convencer a pessoa a tomar determinada ação, aquela ação que você deseja. Propriedade daquele que altera e direciona os modelos mentais que geram comportamento nas outras pessoas. O influenciador, para mim a palavra, ela pressupõe uma pessoa que de forma ativa ela deseja mudar uma opinião ou criar uma opinião. Eu acredito que é o poder de você trazer para o teu meio uma pessoa que você não pagou nada, ela vai vir porque ela quer e ela vai ser admiradora de você ou da sua marca ou do que você está ofertando. Então é um poder e é um poder muito forte. An influencer, it's somebody that has the ability to change the behavior of others. That's what it is. Olha, a influência, ela acompanha a gente na humanidade há muito tempo, né? Eu acho que ao longo da história a influência ela sempre esteve presente de diferentes maneiras, né? Você pegar, antigamente eram os políticos, os reis, né? Ela vem desde os tempos, desde os filósofos, os cientistas políticos, a gente sempre teve pessoas com quem a gente se identificou, né? Com quem a gente se sentiu influenciado. Entender que ela tem um papel super importante na nossa vida, que a gente, na verdade, foi criado por ela, assim. Tudo que a gente sabe e é por influência de alguém, seja pelos nossos pais ou pelas pessoas, pelos nossos professores. Então, alguém nos influenciou a alguma coisa em algum tempo. No fundo, a influência ela sempre esteve aí. A gente vive a influência, né? A influência faz parte da vida, assim, como se... Só que a gente não percebe, né? A gente não fala sobre isso, mas o tempo todo ela tá aqui com a gente, o tempo todo. Mas passando aí pelo marketing, por toda a trajetória do marketing, com a chegada da televisão, as marcas sempre associaram, né, os seus produtos com algumas personalidades. Antigamente, talvez o nosso antigamente estava muito lastreado à TV, né? A gente vem de uma geração, pelo menos eu que tenho 47 anos, onde a TV ela ainda tinha dentro do lar, né, um papel fundamental. Porque antes a gente tinha também uma concentração de determinadas marcas que tinha muito dinheiro para investir em publicidade e automaticamente você só via falar nessas marcas. À medida que os tempos mudaram, à medida que a internet chegou, aquela propaganda estilo Doriana, com aquela família perfeita que entrava, colocava o pão, passava uma margarina, chegava o cachorro, a criança, a mãe, aquilo foi perdendo potência. As pessoas foram se desinteressando de cenários montados, tudo perfeito, tudo arranjado. As pessoas foram se desinteressando de propagandas com cara de propagandas. E aí vem os influenciadores digitais que têm voz com pequenas comunidades e quebra essa bolha grande e faz várias pequenas bolhas. Antes a gente vivia numa bolha gigante. Como é que era a bolha gigante? É essa marca, é esse o produto, é isso aqui que passa nessa rede de TV, é isso aqui que vocês vão consumir. Na TV ou nos outros veículos, você está sempre atrás da grande audiência, né? Aquele que é o assunto da maioria. A rede social, ela pulveriza isso. Então, eu acho que a influência, ela passa a ser bem diversa em tipos de conteúdo também. Um influenciador faz alguma coisa, ele influencia
uma série de pessoas que vê ele fazendo aquilo ali, se inspira nele e traz a sua identidade, o seu jeito, a sua pegada, a sua comunicação e cria a sua comunidade também, né? Porque o influenciador, ele é um formador de opinião. Porque você tem aquela mocinha, você tem aquele rapaz que não estão fazendo propaganda, eles estão falando sobre a própria vida, mostrando o cachorro, trocando de roupa, indo pro shopping, indo pro trabalho, mostrando o que calça, o que veste, o que gosta, o que come, o que bebe. E de repente, no meio disso tudo, ele toma uma Coca-Cola. E eu acho que com a chegada dos influenciadores, o que mudou foi que a gente se identifica com essas pessoas, porque a celebridade, ela tem uma coisa um pouco distante, né? Ela tem um lifestyle mais luxuoso, ela tem uma coisa mais inatingível. E o influenciador, ele conversa com o público. Porque você não vê o influenciador como uma pessoa distante de você, você vê ele como seu amigo. Em todo o âmbito de comportamento de consumo, você tem os grandes influenciadores para todas essas questões. Tudo. Da ginástica, da beleza, da não sei o quê, da gastronomia, da moda, do esporte. Tudo virou sob um ponto de vista deste influenciador ou destes influenciadores, né? Porque eles conseguem ter um alcance de visibilidade que os veículos tradicionais não têm mais. Quando você faz uma campanha de TV, por exemplo, você fica muito distante do seu público, né? E você não sabe quem você está atingindo. Então, acho que o marketing de influência, ele veio para isso, né? Para trazer essa proximidade mesmo e acelerar, né? Essa questão toda das vendas, de você conseguir, de fato, atingir aí os objetivos da marca, trazendo conversão, engajamento. Acho que as marcas estão experimentando aquilo que eu falei, elas estão correndo atrás de uma pressão. Saem aquelas propagandas enormes, entra o product placement, né? E o influenciador ganha uma profissão. Só que hoje se fala muito de influência porque ocorreu um caminho de profissionalização. A influência passou a virar profissão, passou a virar uma ambição, né? Antigamente você tinha as crianças, elas queriam ser jogadores de futebol, enfim, você tinha algumas outras profissões. E hoje muitos deles querem ser influenciadores, né? E que os veículos tradicionais estão correndo atrás para poder ser um influenciador, né? Mas não é. Ele é uma ponte de informação, ele vai ter que se despir daquilo que ele construiu nas décadas anteriores ou no século anterior todo para um movimento que é disruptivo. E a internet agora ganha um meio de sustentar, de manter as pessoas que produzem conteúdo todos os dias. Os usuários ficam felizes porque o Instagram tá cheio de gente que vive só de produzir conteúdo para isso. Todo mundo fica feliz de novo. Então, assim, a molecada, as crianças, todo mundo que tá vindo aí, eu acho que é a profissão que mais impacta eles hoje em dia, né? Não é mais o jogador de futebol, né, que era antigamente, é o influenciador, né? E hoje você se enxerga como influenciador? Sim, não tem como. Tem gente que não gosta, mas, todo mundo que tá sendo... Todo mundo tem visibilidade, é influenciador. E você se sente influenciador? É que tem tanta gente que, na minha opinião, não tem valores sólidos e que se consideram influenciadoras só porque tem números, que eu tenho um pouco de medo. Eu acho que queima meu filme falar que eu sou influenciadora. Você se sente influenciador? Não, e eu pra ser muito sincero, eu não gosto dessa palavra. E você falou que não é influenciador, você não se sente influenciadora? Nem por um par de depois você corta essa... Você se sente um pouco influenciador? É algo sobre o qual você pensa? Engraçado essa pergunta. De fato, eu faço muita coisa de mídia, né? Mas eu não me sinto. É engraçado. Eu acho que é porque eu tô ainda há muito pouco tempo nessa história, pelo menos à luz da minha vida inteira, e então eu não sinto isso. Já considerou a hipótese de ser um influenciador? Isso me é dito constantemente, né? Já fui descrito assim em créditos e eventos, como parte dos meus créditos. Doutor em filosofia e influenciador, tipo assim, youtuber. Mas eu construí o meu repertório e a minha trajetória antes das redes sociais. Então, eu não sou um animal que nasceu nas redes sociais.
E ao mesmo tempo, quer dizer, eu não tenho uma relação com as redes sociais em que eu trabalho por engajamento o tempo todo. Isso talvez seja uma questão geracional. Eu tenho 62 anos. Eu nunca precisei desse engajamento para poder desenvolver trabalho. Hoje é um pouco pior para os mais jovens. Se alguém virar para você e te perguntar o que você faz, você diz: eu sou influencer? Sou criadora de conteúdo. Influencer. Sim, eu sou influenciador. Eu trabalho como açougueiro, como churrasqueiro, como empresário, como empreendedor, mas ser influenciador faz parte do meu business. Eu decidi me intitular influenciadora porque eu tava atuando em várias frentes diferentes e não tinha um nome pra falar o que eu tava fazendo. Então não tinha nada que representasse tão bem todo esse contexto de atuação quanto falar que eu era uma influenciadora, né? Eu não sei que Bruna eu seria se não fosse influência hoje. Não sei. Não faço ideia. Não existiria essa Bruna. Existiria uma bem diferente, eu acho. Que eu não sentiria esse orgulho todo que eu sinto dessa Bruna da outra, sem a influência. Você não precisa estar na internet para entender que todo ser humano influencia e é influenciável. Isso faz parte da natureza humana. Eu só monetizei essa brincadeira. Total, acho que hoje qualquer pessoa é influenciador, mesmo que não seja na internet. Isso acontece, sempre aconteceu, o poder de influência. Sabe que é aquele negócio que uma pessoa compra e indica pro outro? Só que a internet deu vozes pra isso. Todo mundo influencia alguma coisa, e quando você torna um influenciador digital, você somente tá chegando e alcançando mais pessoas. I think it's just like emperor's new clothes, really. We've always trusted the opinions of others. Então eu acho que hoje, né, quando a gente fala de marketing de influência, principalmente, seria a profissionalização de um endosso e de uma referência que alguém passa para seus seguidores ou para as pessoas que têm alguma relação com quem influencia, né? Então, o que era a mídia de influência naquela época que é muito diferente hoje do conceito que a gente tem de marketing de influência? A mídia era utilizar os influenciadores como mídia. Então, em vez de eu investir o meu dinheiro, a marca investiu o dinheiro dela no Google, né, no Ads, ou até no Facebook, no impulsionamento de mídia. Não, eu vou utilizar a audiência dos influenciadores para isso. Mas ainda, eu não sei nem se falava influenciador, né? Acho que esse termo ele veio depois. Era muito os blogueiros, né? Então, era normalmente pessoas que tinham blogs que começaram a ficar muito conhecidas. Right, if you imagine trying to do this, you know, even in the early 2000s with blogs, I mean, you were playing a different game there. You had to be good at writing. You had to know search engine optimization and video and all that kind of stuff. There just wasn't places to show up. Naquela época, os blogs eram muito famosos, né? Então você deve ter visto assim um momento de ascensão muito grande dos blogs, onde os blogs faziam resenhas sobre experiências deles com determinados produtos. E nisso vem canal de YouTube também, que era um conteúdo maior e também mais abrangente, que você conseguia falar sobre determinado assunto que o influenciador, blogueiro, né, conseguia falar sobre determinado assunto que ele gostava. Então foi meu primeiro contato assim com na época mídia de influência, com marketing de influência. Na verdade, há quase 11 anos atrás, eu não entendia muito sobre a internet também, era tudo bem novo, bem recente pra todo mundo, né? Eu acho que eu não tinha nenhuma rede social, inclusive, na época. Não, eu tinha o Orkut. Falecido Orkut. A partir do surgimento das redes sociais, começou com o Orkut, você tem aquelas fotos que misturam um pouco da sua carreira como modelo com a parte musical. Lá naquele início, quando surgiu o Facebook, o Orkut morreu. O digital era o Facebook. E eu trabalhei muito com o Facebook na época. Então eu comecei a produzir conteúdo pra internet sem pretensão nenhuma. Primeiro eu criei uma página no Facebook, comecei a postar meus trabalhos lá. Então veio o nascimento do Facebook com uma entrega absurda, levando conteúdo para as pessoas. Ainda não se falava sobre influenciadores, né? Eram muito celebridades. As redes sociais ainda elas estavam... A gente nem tinha internet no celular, não era uma coisa comum, né? Que a gente olhava. A gente tinha Facebook, né? Era basicamente Facebook, só que não tinha influenciadores de Facebook, né? Às vezes a gente curtia a página do artista, né? Mas não era uma coisa que
você acompanhava, que você via o que estava acontecendo na vida dele, o que ele postava, enfim. Quando eu comecei, só, sei lá, Facebook, Orkut, que era a rede social onde ninguém postava conteúdo, era postar a família e tudo mais. Então, na época eu também não entendia muito sobre rede social, então eu falo que eu cheguei na internet quando tudo era mato ainda, né? Eu não conhecia na época nenhuma influenciadora que ganhava com isso, que ganhava dinheiro com isso. Na época a gente produzia conteúdo porque era um hobby, a gente era apaixonado por isso e também estava começando aqui no Brasil, né? Eu fui uma das primeiras. E aqui no Brasil começou a surgir pessoas criando canais no YouTube falando de produtos, falando de temas específicos, decoração, viagem, maquiagem. E a partir disso eu comecei o meu canal no YouTube. E foi crescendo cada vez mais. Meu primeiro vídeo tá lá até hoje. E eu não fazia ideia do YouTube. Pra mim era um lugar onde a galera postava vídeo engraçado e tal. E aí foi ali que eu descobri que, pesquisando Minecraft, que existiam produtores de conteúdos do jogo. Meu canal ano passado fez 10 anos, então eu tinha 13 anos de idade. E eu criei simplesmente pra conseguir guardar os meus vídeos. Então eu gostava muito de editar, gostava de fotografia já. Não tinha uma câmera pra isso, então eu usava a câmera da minha avó. Pediam muito pra mim YouTube, etc. E eu não queria fazer a princípio. Mas aí o pessoal pedia cada vez mais e eu falei, vou fazer então 12, 14 vídeos aqui pro YouTube, tentando mostrar como preparar uma carne de qualidade. Eu comecei a gravar vídeo pra internet, eu era muito pequena, eu tinha 10 anos. Na verdade, eu assistia muito o YouTube, principalmente, que era a rede social que estava mais em alta naquela época. E eu me inspirava muito nesses criadores e eu queria ser eles, eu queria ser amiga deles, eu queria ir nos eventos que eles iam. Em 2000, aí você faz isso, 2011, 12, 13, já começaram, né, as redes sociais a pipocarem um pouco mais forte, né? E aí começaram a surgir os influenciadores. O meu início realmente não foi com essa intenção de preciso criar conteúdo, quero ganhar dinheiro com a internet. Até porque eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com a internet. Engraçado, porque eu não fazia ideia, né, que dava pra ganhar grana com isso. Imagina, eu tava ali só felizona. E aí, eu descobri que uma das meninas que eu acompanhava, né, que fazia tutorial, ela falou assim, Bia, eu faço permuta, tipo, eles me dão uma quantia em maquiagem e eu gravo um vídeo falando da loja deles. Veio muito forte uma tendência americana, que era a tendência de enviar os press kits, né, que aqui no Brasil virou os recebidos, os recebidinhos. Eu tenho uma campanha aqui de um produto de cosmético, eu precisava de influenciadores que possam agregar e trazer mídia para esse produto. Para a comunidade como um todo, era um desejo, eu quero virar influenciador para eu ganhar coisas, para eu ter coisas, para eu receber presentes das marcas. E para a marca era interessante porque ela ganhava uma visibilidade, ela aparecia nos canais. Então era uma troca muito poderosa entre todo mundo. E claro, o mercado foi mudando muito ao longo dos anos e tem mudado e continua mudando e vai continuar mudando, né? Mas tem muito aquilo de time, né? Era o time certo para poder fazer isso. Porque a gente tá descobrindo tudo isso junto, né? Na verdade. E é muito engraçado, porque não existia esse mercado que tem hoje influenciador. Era só adolescentes querendo, sei lá, ter fã. Então, não existia esse mercado inteiro, assim. Quando eu iniciei fazendo propagandas, essas marcas começaram a me procurar, era muito uma novidade. Então era literalmente uma brincadeira, ninguém sabia onde aquilo ia dar, né? E deu. Acho que naquele momento nem era tão forte assim o Instagram, era mais o YouTube. Então, lá pra 2016 foi quando o YouTube começou a crescer muito. Então começou a chegar público de todos os lados. Galera que queria acompanhar o dia a dia dos influenciadores. Acontece que realmente o sucesso do canal do YouTube foi muito maior do que o esperado. Repercutiu muito positivamente nas empresas também. Em seguida começou muito forte o Instagram também. Eu lembro que era meu aniversário, eu acho. E um amigo meu pegou meu celular e disse, como você não tem um Instagram? E aí ele fez o Instagram e eu deixei. Mas naquela época, a gente tá falando de 6 anos atrás, o Instagram praticamente não existia para pequenas empresas. E demorou alguns anos para eu levar o Instagram de fato como uma empresa, né? Que é a forma como eu enxergo hoje. O Instagram era para grandes empresas e grandes celebridades. Eu falava para as pessoas, segue lá o meu açougue no Instagram. O cara fala, mas vou seguir um açougue para quê? Foi um ano depois que eu falei, tá, beleza, eu vou postar aqui uma foto, uma coisa ou outra. E aí eu me lembro da hora que foi o clique.
que foi a primeira vez que um paciente sentou à minha frente e disse: eu vim pelo Instagram. Aí a galera do YouTube ficou, nossa, mas como que produz conteúdo pra lá? Pera aí, tá surgindo influenciador que nasceu no Instagram? Não é só a galera que é produtor de conteúdo no YouTube e posta foto no Instagram, tipo, tem gente que só produz conteúdo pra lá? Como assim? E aí a gente foi se adaptando, estudando e tudo mais, e começou a produzir conteúdo pra lá. O influenciador profissional, ele sabe que o tempo passa, ele sabe que ele precisa se atualizar, ele sabe que ele precisa atualizar os seus equipamentos, atualizar a sua comunicação, estudar, falar melhor. Então, a marca do influenciador profissional é aquele que encara a si mesmo como uma empresa e não como um hobby. Mas que foram um passo inicial para eu realmente entender que isso era rentável e não era só o que eu ganharia produzindo conteúdos pro YouTube, do próprio YouTube. Que eu poderia monetizar isso de outras formas. E comecei a agência em fim de 2017, começo de 2018. E ela começou muito com agenciamento, então ajudava esses influenciadores com marcas, ajudava a precificar, que a gente diz, colocar quanto que vale um post, quanto que vale uma sequência de stories, quanto que vale um vídeo no YouTube. Porque foi em 2018 que eu comecei, né, a gerar conteúdo de finanças. Eu nem lembro se esse termo já existia. Eu acho que era um negócio muito mais pro pessoal da moda. As influenciadoras digitais eram as meninas da moda, né? As blogueiras de fato. Que vinham do blog e aí começaram a ir pro Instagram também gerar conteúdo nesse sentido. Aí também mudou de novo o nome, então eles eram blogueiros, influenciadores, eles são hoje criadores de conteúdo. Eles influenciam, óbvio, mas eles vão criar conteúdos legais que vão fazer com que os KPIs da campanha, os objetivos da campanha sejam alcançados. E é nítido que a influência de um influenciador hoje é muito forte. Né? Os influenciadores ocuparam espaços os mais privilegiados de jornalistas, os influenciadores ocuparam espaços de colunas dentro de revistas e de jornais e de rádio, invadiam o espaço, né? Vamos ocupar sua praia, vamos invadir sua praia. E invadiram. Lá por 2019, 2020, né, que começou a extrapolar o mundo da moda e hoje em dia todo mundo basicamente é produtor de conteúdo, né? E também foi bem no momento da pandemia, que foi um boom do marketing de influência, né? Porque até então, acho que o mercado, as marcas já sabiam que elas tinham que entrar mais no digital, só que com a chegada da pandemia, tudo ficou muito ágil, né? Então, eu acho que hoje, o marketing de influência, ele talvez para essa geração mais nova das redes sociais, seja algo extremamente atingível, né? Onde não importa a tua classe social, você tá vendo ali as pessoas. Então, eu acho que ser influenciador, para muitas pessoas, é uma oportunidade, às vezes, até de mudar de vida. Primeira vez que eu saí da favela a trabalho, assim, eu falei, meu Deus, existe um outro mundo. Fiquei no hotel chiquérrimo, eu falei, aí voltei, já falou minha amiga, falando, amiga, você não sabe, incrível. Tipo, o povo chique, andando chique lá e tal. Pra mim foi surreal, minha primeira viagem pra São Paulo a trabalho, assim, foi uou, tô em São Paulo, você capa da revista, meu Deus, foi muito legal, assim, a sensação é indescritível, assim, a valorização do trabalho. Então isso foi muito importante pra mim naquela época, eu lembro como se fosse hoje, assim, a sensação que eu tenho aqui contando é como se fosse hoje. Muitos influenciadores começaram do absoluto zero. Essa primeira geração de youtubers e de influenciadores, eles começaram do zero, porque a internet, ninguém tinha coragem de colocar muito dinheiro nisso daqui. Hoje em dia é mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil. É mais difícil porque você não vai começar com uma única webcam, mas ao mesmo tempo é mais fácil. Você tem conhecimento demais distribuído no mercado. No começo ninguém nem sabia o que fazer com o YouTube. Então foi um processo um pouco lento, mas eu realmente me destaquei no Musical.ly, não foi no YouTube, foi num outro aplicativo. Mas aí depois, com o tempo, todas as minhas redes sociais foram se popularizando, tanto o Instagram quanto o YouTube e o Musical.ly, que hoje em dia é o TikTok. Aí agora começou o TikTok. Então aí a galera se adaptou, mas ainda eu, por exemplo, quando surgiu o TikTok, eu fui na onda da galera, eu fui vendo o que a galera tava postando e fui fazendo igual. Então é trend, é essa dancinha que tem que fazer, é isso aqui que tem que fazer. Chega uma ferramenta nova, plum, né? Bom, a gente viu isso, o Orkut desapareceu. Aí entrou o Facebook, entrou o Instagram. Provavelmente daqui a um tempo serão outras as plataformas, né? Quem pode dizer que não? O que eu fico mais feliz na minha carreira é
ser essa pessoa multiplataforma, de não ficar presa a coisas do passado. O YouTube eu produzo conteúdo até hoje, mas hoje a plataforma que mais cresce é o TikTok. Eu tenho que focar minhas energias ali porque tem gente me alcançando e agora eu vou fazer o trabalho de trazer a galera do TikTok pro YouTube e pro Instagram e pro Twitter e pra todo canto que eu for. Então tem que botar as pecinhas no lugar e ir dando conta de produzir conteúdo pra tudo. Só que o mais importante, se o influenciador não for real, parece que não flui, sabe? Parece que a comunidade inteira sente. Authenticity is mandatory because if you're imagine building a fan base on something that's not real. E se essa verdade também não é contada da forma correta, o storytelling vai punir. Ele vai trazer uma punição. O que é punição? As redes sociais. Elas estão aí. E a rede social vai te botar pra cima ou pra baixo. É um organismo ali que vai estar o tempo inteiro te analisando. Então, de repente, você fala uma besteira no momento errado. Aquela pessoa pode se virar contra você e, virar hater ou ir acompanhar outra pessoa. É um telhado de vidro hoje absurdo. Então, você contou uma história que não é verdadeira, qual que é o problema? Essa história pode vir à tona. Eu acredito que, confiança é algo que não volta atrás, sabe? Eu não vejo como algo acontece sem a confiança. A confiança você desenvolve ao longo da sua vida, contando verdades. Eu acho que a autenticidade é algo que cativa, independente se for na internet, se for pessoalmente. Então, acho que a autenticidade é a chavinha pra tudo, assim. Faz tudo girar, sabe? Eu, pessoalmente, as pessoas que eu admiro, que eu sigo hoje, que eu gosto de acompanhar, são pessoas autênticas. E é aqui que começa o jogo de fato da influência, é aqui que começa o jogo de fato do Instagram e que os grandes perfis todos participam, que é o jogo da personalidade. Por isso que eu falo que pros meus seguidores eu acho importante eles entenderem de que eu certa ou errada, eles vão ter ali algo sincero. Ou melhor, o quão disposto e o quão corajoso você é para dar a sua opinião. But you have to become known for something, right? It could be a little bit scary. E através de que ele constrói a comunidade? Através do relacionamento dele, que é um relacionamento de pessoa para pessoa, pautado em confiança, credibilidade, tempo. Ninguém vira influenciador do dia para noite. Você não consegue virar um influenciador pagando para ser um influenciador. Só que você tem que construir. E é fácil. Compre então 10 milhões, 1 milhão. Tem dinheiro? Vai comprar os superfãs. Não. Superfã você não compra, você tem. Quando a gente mostra a autenticidade, quando a gente mostra a nossa verdade pro público, aí que você consegue criar o superfã. É o que torna essa comunidade cada vez mais forte. Superfan is somebody who is really in love with your brand and your product or you. A superfan is somebody who, if you have trolls or any haters in your community who show up online, those people who are superfans are going to be there and take offense to that, and they will feel like it's almost their brand that they're defending too. And it's somebody who, if your business, your brand were to go away, it would really upset people because a part of them would feel like they're missing. Eu acho que é muito criar conexão com o seu público, né? Assim, acho que o grande segredo é como você cria a conexão com o seu público. Então eu consegui achar uma intimidade de me comunicar com elas, assim como eu sou na minha vida mesmo, com os meus amigos, com o meu time, com a minha família. Eu sou um pouco informal na minha vida, né? Então eu gosto de falar brincando, eu gosto de jogar uma piada aqui, outra ali. Então eu consegui achar essa comunicação com elas e principalmente valorizo muito a minha fanbase. Esse é o grande segredo dos influenciadores, é conseguir manter uma comunidade de pessoas que gostam deles e que vão acreditar, que é o caso, por exemplo, da Boca Rosa, que ela conseguiu entender que ela é uma marca muito forte, que ela tem uma comunidade muito forte. Isso é muito legal, isso faz com que eu sempre tenha uma conexão com o meu público e faz com que o meu público sempre volte nas minhas redes sociais ou até a minha marca, porque sabe que ali tem sempre alguém ativo, conversando e propondo momentos com elas, sabe? Mas tudo isso não tem como você pôr. Você tem que pegar um pessoal que tem um mínimo interesse e ir descobrindo fatores que se conectam entre eles. Então, se você quer construir uma comunidade para o seu negócio ou para a sua própria criação de conteúdo, seus seguidores, não é você chegar e falar: a minha comunidade vai ser de pessoas assim, assim, assado.
é você ouvir. E a minha marca é isso, eu ouço a minha fanbase, a minha comunidade. Então ter essa intimidade com eles, essa conexão, cria muita força e cria realmente uma atmosfera ali que todo mundo participa. Então, não é só uma marca, é uma comunidade mesmo. As pessoas gostam de comentar sobre, gostam de falar sobre a nossa estratégia de marketing, gostam de participar. É muito raro isso, porque tem muito influenciador que só tem seguidor. A pessoa só te acompanha porque, cara, você tá no site de fofoca, você casou, você engravidou, você tá namorando tal pessoa, então a pessoa quer saber da sua vida, mas às vezes não é aquela pessoa que faz de tudo por você, sabe? E esse fã eu dou valor, assim, sabe? It's the beauty of this too, because a lot of people pay money to bring new people into their business. A lot of people work really hard to get at the top of search engines, and that's, you know, really difficult. However, when you have super fans, you don't need very many of them for this like loyal army of people to go out for you and become the discovery tool for you for whatever it is that you do. Não são só fãs, né? São pessoas que são outras vias de divulgação. E essa base de super fãs é muito importante. Eles são muito caros, porque esse é um bem. Você imagina você ter um super fã. São pessoas que... Quanto que custa ter um super fã? Tem um dos meninos, Emerson, que ele sai toda vez que a gente lança uma música, ele sai na rua, filmando, com um celular, fala, ó, um celular tocando a música, outro filmando. Olha aqui, ó, a música do Mar Aberto. Você conhece o Mar Aberto? Como que você não conhece o Mar Aberto? Ó, é o Tia e a Gabi, eles são assim, assim, assado. Cara, isso é um serviço, se eu fosse pagar por isso, qualificadíssimo e caríssimo, né? Merecidamente. Queremos sempre manter essas pessoas por perto, porque elas, né, dão valor ao nosso trabalho e levam a gente mais pra frente ainda. Você começa a ver que tem alguma relevância, que as pessoas estão gostando, mas essa chave que virou, assim, de realmente perceber que eu posso ter uma influência positiva na vida das pessoas foi muito recentemente. É uma influência no mundo, é uma coisa que pode mudar vidas, principalmente, tá ligado? O que mais me motiva pra gravar os vídeos, pra gerar conteúdo, não é o dinheiro que vai entrar nas empresas depois. O que mais me motiva pra gravar são as pessoas que assistem e que de alguma maneira são impactadas. Então tem vários relatos de pessoas que estão fazendo tratamento para leucemia, acompanhando, internados em hospitais me acompanhando, pessoas com depressão, que de alguma maneira a nossa energia positiva ajudou elas, mas muitas pessoas, até pessoas que são minhas vizinhas, eu não fazia ideia do que elas estavam passando e depois a pessoa vir pessoalmente, chorar na minha frente e contar. E saber de muitas dessas histórias são o que me motivam. Então hoje eu faço pelas pessoas que acompanham, não pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência do que a gente faz. Eu lembro que um dia uma senhora me parou no shopping, falou, poxa, você tirou o meu neto de determinado programa que é horrível. Muito obrigada. Obviamente, quando a pessoa me manda uma mensagem, me conta o que eu fiz por ela, sem eu nem perceber, isso pra mim é o que faz mais sentido, assim. É eu poder dizer um dia, sei lá, se o Instagram acabar, provavelmente eu vou encontrar alguma menina na rua que vai me contar que ela foi muito próxima a mim de alguma forma. Então, pra mim, acho que isso que mais me deixa feliz de fazer o que eu faço. Yeah, I mean, I think now, if you think about, influencers are not just involved in promoting products. They've been involved in the pandemic, for example. The UK government used influencers as part of a campaign to get people to wash their hands thoroughly because they realized that lots and lots of young people weren't engaged in traditional television and broadcast media. So it was a really, really great way for them to reach those audiences that they otherwise wouldn't have been able to. And if you can facilitate those conversations, if you can create groups online or private communities, it only can enhance your brand even more. And there's many ways that you can kind of bring your community together and have them feel like they belong to something. Hoje eu tenho um Instagram privado, onde eu falo mais abertamente com meus FCs. Mas, por exemplo, eu tenho um grupo no meu WhatsApp que era de fãs que me acompanhavam há 10 anos atrás. E hoje eles têm a minha idade, a minha cabeça, então viraram meus amigos e a gente se vê direto. Tem um Telegram onde eu converso com todas elas, mandei um vídeo ontem. Cada lançamento meu, quanto mais elas engajam, o que é muito importante pra gente, né, como artista, como empresário, quanto mais elas engajam, mais a gente ganha oportunidade. E aí eu falo, eu vou escolher 3
das que engajaram muito pra conhecerem aqui o Boca Rosa Company. Aí ontem a gente selecionou essas 3 e mandei nesse grupo, que tem mais de 1000 fãs, e a gente vai aumentar ainda mais esse grupo, né? Apesar delas serem ciumentas. O que um influenciador digital mais faz? Trocar ideia com a sua audiência. Ele é como se fosse a representatividade da sua audiência. É característico do ethos das redes sociais querer saber da sua vida privada ou ver você brincando. A internet é um grande deixa eu contar histórias para vocês, meus amigos que me seguem. Aí, às vezes, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Mas muitas vezes você, como fundador ou líder, às vezes, de um negócio, você também é a inspiração dessa história para os outros. E aí você tem a história pessoal. Entender qual é a linha, né, entre pessoa e marca. Mas acho que é bom também, quanto mais pessoal eu vejo que o Mar Aberto quanto mais a gente mostra de si ali nos stories, do dia a dia e tal, mais as pessoas se engajam e gostam. Então eu falo isso pra todos, eu falo, ó, já comece a usar suas redes sociais se você ainda não usa, se você é dono de tal marca, ninguém sabe quem você é, coloque a sua história, as pessoas gostam de história. What a story does is it transports somebody, right? It takes somebody who's watching us from wherever they are to some, event that happened in our lives or in somebody else's life if we're telling somebody else's story. Storytelling é uma habilidade que pode ser aprendida. Os melhores influenciadores, eles acabaram aprendendo sozinhos ou num conjunto de truculências da vida. Eu descobri justamente com os maiores Instagrams de análise, de marketing, que tem esse conteúdo que eu engulo, que eu amo, fazendo análise das minhas campanhas lá de trás, quando eu nem sabia o que era storytelling, eu já criava storytelling. Aí você vai falar, então é muito simples storytelling, é uma coisa tão banal, eu já faço isso todo dia. Eu conto histórias todos os dias, conto história inclusive sobre a minha empresa, né, nas redes sociais. Já conto história também às vezes no bar, sobre a minha pessoa, conto história no café. Mas existem técnicas para isso. Existem técnicas, existem formas. Mas assim, hoje o ambiente ele oferece estrutura para que você aprenda a contar histórias como os melhores contam histórias também. Essa forma de contar histórias que a gente traz hoje, né, com a palavra mais sofisticada, storytelling, ela acaba permeando não só a história do ser humano, e aí a história com H, a história do ser humano, de como nós chegamos aqui, nós Homo sapiens, mas também as histórias das empresas, as histórias como os empreendedores utilizam, a história como uma marca utiliza. Quais foram as dificuldades? Como é que você superou isso? Como é que essa empresa passa por isso? Como é que ela supera? Como é que essa pessoa conseguiu? Tudo isso são modelos, isso está dentro das técnicas, né? São ferramentas que você vai utilizando. Então, se você me perguntar, Cícaro, o que está presente na maior parte dos grandes influenciadores que você encontra na internet? Tell their stories. I think the other thing that I would say is, they're looking at what else is out there and bringing it and funneling it in. Então eu entendo que todo bom storytelling, ele tem que ter, acima de tudo, autenticidade, verdade humana e tem que ter desafio, ele tem problema. Quanto mais você mostra a sua realidade, os seus pontos altos e os seus pontos baixos, mais o público se identifica, mais você cria aquele vínculo, aquela conexão com o público que é praticamente inabalável. And so a content creator that actually isn't all about selfie pictures, but is actually saying, guys, I'm having a rough day. I'm feeling a bit low today. I just want to share with you. These are some of the challenges that I've been having. Adele, I don't know if any of you remember, Adele recently had to cancel her concert and she went on to Instagram to talk about it. Now, there isn't anybody that wouldn't have felt heartfelt by that Instagram post. Quer dizer, então essa tendência da celebridade expor suas fragilidades e com isso produzir uma espécie de humanização, isso nas redes sociais, isso comprovou como elemento de tração. Porque isso cria conexão, as pessoas realmente se identificam, porque todo mundo passa pelas mesmas questões na vida, então é só buscar o equilíbrio. Tem coisa que a gente precisa filtrar. A internet ela é muito boa, o alcance, o carinho das pessoas ele é muito legal, mas ao mesmo tempo ela pode se voltar contra você. A gente já ouviu aí durante esses anos de internet muita gente que errou, que, enfim, passou por situações que foram expostas. Realmente essa exposição, ela é um pouco ruim, porque às vezes tem coisas da nossa vida que a gente não quer compartilhar. E acabam descobrindo e até distorcendo o que aconteceu, então isso seria um ponto negativo. Quando é que eu acho que o que mais chateia não são as palavras, mas
é a pessoa tá falando algo que ela não sabe. Com o tempo, esses comentários começaram a ter outra proporção, porque é muito diferente você receber um comentário negativo num vídeo do que você começar a ter aquilo frequente na sua vida e se tornar uma perseguição insuportável por cada coisa que você faz. Mas é complicado na minha situação e na situação, acho que de muitos outros influenciadores que começaram na adolescência, é que na adolescência você ainda não tá completamente formado e maduro pra lidar com aquilo. E é muito difícil você ter que lidar com um ataque de milhares de pessoas. E não é só porque a gente tá na internet, as pessoas têm mania de achar também que assim, apertei o botão, sou influenciadora, todo mundo tem que saber tudo da minha vida. Eu acho que esse foi exatamente o ponto que eu falei, tá, agora a questão da exposição é muito real pra mim. Interessante, um muro que eu enxergo dividindo entre quem se expõe de mais e quem se expõe de menos é o empresário que aprendeu a ser influenciador, ele se sente mais confortável falando apenas sobre o seu negócio, no máximo um bumerangue dos seus filhos, alguma coisa assim. Agora, a influenciadora ou o influenciador que primeiro quis ser influenciador e depois descobriu que aquilo pode ser um negócio, esse sim, ele tá com a vida bem misturada nas redes sociais, ele gosta do público, do feedback do público, de misturar a vida dele com aquelas pessoas, é o mais comunicador assim mesmo, eu acho que é mais ou menos esse muro que divide. Então eu tento fazer esse filtro pra conseguir realmente ter esse prazer de estar na internet e de falar, não, isso aqui não faz sentido. Então, tipo, é muito importante estar em consciência de quem você é, do que você acredita e não deixar o externo te afetar. É uma coisa que me deixa maluco todos os dias. Toda vez que eu vou fazer uma story, eu tô postando demais? Isso tem alguma relevância? Tem alguma importância? Poxa, mas se eu não postar isso, será que eu não vou deixar de passar alguma coisa legal pra alguém, sabe? É desafiador, cara. É pra deixar a gente maluco mesmo. Eu acho que nenhum influenciador que foi entrevistado nesse documentário pode dizer que ele conhece a correta medida da exposição. Pra mim, o que funciona é uma frase brilhante que eu adotei pra vida, não é minha, queria que fosse, que é: eu não sangro num tanque de tubarões. Então eu nunca vou expor ali algo com o qual eu não estou preparada para lidar. Eu vou expor ali as vulnerabilidades que você, como seguidor, não pode me machucar. Isso eu já aprendi na Folha antes das redes sociais, que era o seguinte, normalmente quem escreve para a redação de jornal é porque quer xingar alguém. É raro o elogio. Quando é elogio, está elogiando o próprio leitor. Só que hoje migrou tudo para as redes sociais, basicamente, né? Então, eu não leio comentários nas minhas colunas. Nenhum, nunca. Nunca li um sequer. Eu, às vezes, leio comentários de artigos que eu leio para saber o nível do absurdo dos comentários sobre os artigos. Meio que para reforçar a minha percepção de que não vale a pena ler comentário. Mas comentários sobre minhas colunas e meus textos e tal, eu não tenho a mínima ideia do que escreve. Tem uma coisa que vale a pena sempre a gente pensar, que é a seguinte, ó. Por que você vê tanta gente criticando na internet ou então falando, que coisa incrível? Porque existe um custo energético de você se manifestar. Então tem que ter uma força interior motivacional suficiente para romper essa barreira. Eventualmente, você escreve uma coisa que tem 10 mil comentários, só que 100 mil pessoas tiveram um ímpeto de comentar, só que 90 mil tiveram esse ímpeto numa base que não foi suficiente para elas se darem ao trabalho. Essas 10 mil que comentaram estavam mais motivadas, razão pela qual a gente vê comentários mais negativos ou mais positivos, ou seja, mais extremos. Por quê? Porque o que levou a essa base motivacional foi a emoção. Então, essa é uma parte do fenômeno bem matemática que às vezes as pessoas perdem. Então, esse é um fenômeno que a gente tem que sempre levar em consideração. E assim, é estatístico, de 100 pessoas que vierem falar de você, as críticas não vão passar de 10%. Aí a gente pega aquilo que é minoria e transforma em algo grande, né? E ignora tudo que estava positivo. Às vezes eu vejo amigas minhas tristes por causa de 3 comentários ruins em um vídeo que tem 200 bons. E é engraçado porque quando eu vejo elas ou eles, eu falo, porra, mas não é óbvio? Não é óbvio pra você o tanto de pessoa que você ajuda?
Não é óbvio pra você o tanto de pessoa que você é útil. Só que é engraçado porque quando é que a gente... Não é óbvio. Só que a gente aprende a continuar mesmo assim. Então, com o tempo, fica mais batido. Com o tempo, passa mais despercebido. A exposição e todas essas críticas são um lado negativo da internet? Sim. Mas, cara, o lado positivo é tão maior que eu não me sinto justa, sabe? De focar tanto nisso. A internet é tão maravilhosa, me possibilitou tantas coisas, me possibilitou escalar tudo que eu tenho pra falar, curso, ganhar com publicidade, são tantas frentes. É tão maravilhoso que isso acaba ficando muito pequeno, né? Quer dizer, trabalho, dinheiro, capital, oportunidade. E é esse o trabalho do marketing digital, né? No sentido de que a capacidade que as pessoas têm de influenciar em certos níveis é monetizado e você é chamado a realizar isso. It's a fact that influencer marketing has the ability to be 11 times more successful than almost any other form of advertising media when done well. I will caveat that by saying when done well. Então eu acho que as marcas, elas hoje enxergaram que o marketing de influência talvez seja a principal ferramenta. E por quê? Porque todas as mídias são um pouco mais frias. Você pode estar um banner num site, um outdoor, mas ali é imagem passando mensagem. Um organismo vivo, né? Uma pessoa, ela tem uma capacidade de trazer intangíveis para a marca que nenhuma mídia vai dar. Eu acho que as marcas já descobriram, e eu acho que as marcas já estão suficientemente convencidas, porque há pelo menos uns 10 anos eles só aumentam o investimento em influenciadores ao redor do mundo, ano após ano. Eu vivi vários momentos como empresária, trabalhando com influenciadores digitais. Eu vivi um momento que o influenciador digital, ele não era uma profissão. E a gente viveu a caça aos influenciadores, né? Eles não são nada, eles são efêmeros, eles não sei o quê. E vai mudando. E eu vivi um momento agora, que é um momento que é uma profissão, que é respeitado como uma profissão, que existem empresas que investem de verdade neles. E esse momento agora, acho que é o momento mais mágico, que eles estão criando as suas próprias marcas. Muitos estão criando as suas próprias marcas. As grandes indústrias de beleza estão criando coleções de batom, de shampoo, de hidratante, de perfume, com esses influenciadores. Porque vende. Bianca Andrade, a Boca Rosa, enxergou uma lacuna de mercado em 2 grandes nichos. Maquiagem, que é o nicho da beleza, né? E dentro do nicho da beleza ela enxergou o quê? Cabelos. Aí é aquilo, né? Você vai tendo uma ideia, você vai se comunicando, até que veio a Paiô e me contratou para uma ação, para alguma coisa bem pontual. E eles queriam me dar uma coleção. Eu falei, não. Eles sabem, eu falei, não. Eu só entro se eu puder desenhar do zero o meu projeto. Algo que já tá feito, Aí, não, mas como assim? Fale mais. Não, eu não vou lançar uma linha agora. Eu vou lançar uma linha quando tiver um dia um investidor na minha cabeça. Um investidor, porque vai ser linha minha. Eu vou criar tudo do zero, vai ser o que eu acredito. Eu tenho umas coisas que ninguém enxerga, eu ficava nessa vibe, assim. Aí o pai falou, ok, a gente dá o que você quiser, o que você quer? Aí eu falei, você jura? Falei, pode ser Boca Rosa Beauty, vou ter o perfil da minha própria marca, é uma collab isso, viu? É a minha marca com a marca de vocês. Tudo bem, vambora. Falei, Sage, posso ser diretora criativa? Pode. Falei, mãe, bota isso no contrato. Pelo amor de Deus. Você falou sobre marca. Pessoas serem marcas, marcas serem pessoas. Então a gente utiliza hoje disso. O Bom Bife, ele é assinado, ele é chancelado pelo Netão. Netão virou uma marca. Why are they doing that? Because they realize that these individuals have amazing connection with their audiences. A conexão deles com a própria marca é muito maior do que com uma outra marca que eles estão falando, né? Então, tem uma... Ainda por mais que é uma relação comercial quando você fala de uma outra marca. Quando você tem a sua própria, é sua. É óbvio que quando você vê essas pessoas que são influentes, criando novos movimentos, trazendo novas marcas, elas não trazem um produto para vender. Elas trazem um produto para atender a necessidade da sua comunidade. Isso é muito poderoso.
poderoso. Existe sim uma revolução onde esses influenciadores, eles começam a perceber que eles têm tanta gente, uma catalisação tão grande, uma massa tão grande de seguidores, que eles podem de fato distribuir seu próprio conteúdo. E acredito que esse é um movimento muito grande. Um movimento grande que continua. E aí você tem camadas também de pessoas que viraram marca. Celebridades, mega influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores. Então deu oportunidade, deu voz para todo mundo. Então, eu diria que de alguma forma, sim, as redes sociais ampliaram a capacidade de emissão de conteúdo na população e dessa forma produziu uma experiência de uma democratização da mídia. Se não fosse a internet, a gente não estaria onde está hoje. Porque eu acho que você tem mais possibilidades de atingir nichos específicos, né? Hoje, enfim, com o advento da internet, com a facilidade que se tem. So I think one of the other benefits, of course, in influencer marketing is niche. Is you can really find your niche audience out there. Você consegue nichar as suas campanhas. Então, né, se eu quero falar de churrasco, tem o Netão, então eu vou falar com o público dele que está interessado exatamente naquilo. Hoje você tem influenciadores de todos os tipos, de todos os nichos. Então, você consegue realmente alcançar pessoas diferentes. So, if you think about it, let's just take some of the fashion influencers, for example. You can now, go and find a particular product, follow an influencer that really resonates with with who you are. And you love the outfit, you love the look, and the next thing is you've gone off and purchased that product in a matter of minutes. E a gente vai buscar, a internet é tão maravilhosa que a gente vai buscar o que a gente gosta e o que a gente quer. E a gente vai encontrar pessoas que a gente não conhecia, mas que eles são influentes nesse aspecto. I mean, actually, nowadays, people are checking out an individual or a company's Instagram before making an informed purchasing decision, rather than what they might have done in the past. Então, antigamente o país inteiro adorava 20 pessoas. E hoje em dia, acho que o conceito de sucesso é cada um ter seus 5, 6 mil seguidores. E talvez até perceber que ela tem um meio de negócio para isso, né? Então eu acho que as marcas, elas hoje enxergaram que o marketing de influência talvez seja a principal ferramenta. E por quê? Você pega uma startup que pouca gente conhece, se associa a uma pessoa X e a startup bomba. Quantos anos demoraria numa economia real para uma empresa pequenininha sair do zero, né? I think when you've got genuine influencer marketing with business strategy and influence together, it's liquid gold. Acho argumento para calar uma pessoa. Você vai achar argumento para calar qualquer um. Eu vou errar porque se eu produzo 100 stories por semana e posto um negócio por dia, nos próximos 5 anos vão ter vários erros. É impossível não ter um erro ali. Uma das minhas facetas é pagar pela minha opinião. Então, muitas vezes, por eu ter sido de verdade, por ter sido, ou às vezes, mal interpretada, que é uma característica de quem nasceu na internet praticamente. É impossível hoje você estar na internet e não ser julgada. Esse lado me atrapalhava um pouco no início do meu momento no empreendedorismo. Essa onda de cancelamento, ela tá muito forte. Você cancela astros, jogadores, né, atletas, artistas. Você se cancela, acaba com a carreira da pessoa. O fato é que o Brasil dos últimos anos se tornou uma sociedade, dos últimos muitos anos, muito polarizada. A polarização, cuja origem, cuja base é política, ela inflama os ânimos. Se parar pra pensar mesmo, isso é muito recente. Então as pessoas não sabem lidar com isso. Então elas julgam, nem elas sabem o que elas estão fazendo aquilo, é tudo muito novo. O cancelamento virou uma ferramenta social, de organização social no mundo contemporâneo. Tem os vigias do cancelamento, né? Então, se você falou alguma coisa que não é mais politicamente possível de ser dita, se você se posou do lado de alguma pessoa que não é mais politicamente aceita por aquilo que ela é, acaba com o teu negócio, acaba com a tua rede. E essas coisas, elas não acontecem de repente.
Você não acorda, pega a câmera e fala uma opinião polêmica que não pode ser corrigida sobre um tema sensível como o racismo, por exemplo. Você começa com pequenas opiniões polêmicas, e essas pequenas opiniões polêmicas, elas vão te dando um pouco mais de like, um pouco mais de visualização. Pouco a pouco você vai perdendo a noção daquilo que pode ou não pode ser dito, daquilo que deve ou não deve ser dito. Porque tudo pode ser dito, mas você está pronto para assumir essas consequências? Eu acho que essa é uma escola de influenciador, né? Explicar para a pessoa, se ela quer estar ali naquele lugar, ela vai mexer com a ferramenta sim, mas olha, você não pode isso, você não pode aquilo. E é aí que você tem o cruzamento. Sai a personalidade, sai o influenciador com personalidade própria, que tem o seu próprio grupo, sua própria tribo, e entra alguém que falou asneira, e essa asneira não pode ser corrigida, e ela agora vai ter que suportar o peso do cancelamento. Foram vários sentimentos, assim. Não vou falar que naquele momento não me abalou. Eu fiquei... eu nem lembro direito. Tudo aquilo aconteceu numa sexta, eu acordei, tava tudo nos jornais. E foram, assim, sexta, sábado e domingo, eu não lembro direito o que eu fiz. Eu acho que eu nem comi, eu não dormi. No domingo me deram um remédio pra dormir, porque eu tava, de fato, assim... Meu celular tava... apitando, minha família, a Anitta falando comigo, a Bruna Marquezine, o Neymar falando comigo, foi um negócio bem louco, assim. Não vou falar que eu não me abalei. Naquela época, eu tava bem próxima da maior influenciadora digital da época. E aí, no dia que aconteceu, eu liguei pra ela chorando e falei, tá acontecendo isso, estão falando isso, meu Deus do céu, o que eu faço? E ela me deu a lição que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse pra mim, você não fala, você não comenta, você não reage, você não viu, porque é isso que eles querem. Então não importa se você se defender, se você se justificar, elas não querem saber. Elas só querem te diminuir de alguma forma. Elas só querem se sentir melhor baseado na sua frustração. Quando, a depender das proporções, você atualiza uma aba de navegador e vê que você saiu em alguns blogs de fofoca, e as coisas começam a, entre aspas, sair do controle, você percebe que isso machuca, e você percebe que a ansiedade ataca, e você percebe que você fica nervoso, e você percebe que pessoas... que ainda que você não conheça essas pessoas, elas vão te castigar, elas vão te machucar. Mas o cancelamento costuma passar em 48, 72 horas. O problema é que essas 72 horas parecem durar uma eternidade. Na verdade, o cancelamento... ele precisa ser dosado, assim, sabe? Porque eu acho que ninguém tem que ser cancelado. Não existe você cancelar uma pessoa. Você vai fazer o quê? Estragar a vida da pessoa a ponto de acontecer algo mais grave? Ninguém quer fazer isso com o outro, sabe? Ainda que o cancelamento, ele é um fenômeno que ele pode ser completamente passageiro. Ser cancelado hoje e descancelado amanhã. No momento foi assustador, toda a exposição. Eu falava que eu me sentia pelada na Paulista, assim. Mas eu tinha segurança disso, assim, que existia um caminho mais de longo prazo para se estabelecer o que era mais verdade. Então, pegar os limões mesmo e fazer uma limonada. Acho que foi o que aconteceu. Eu vi que chegaram ali no meu perfil pelo menos 50 mil pessoas novas. Que ficaram seguindo, fora as que passaram. Eu tive um boom de visualizações. E aí, nesse dia, eu falei, cara, caipirinha do limão. Deixa eu botar um link aqui, deixa eu vender um negócio aqui. Cancelamento pode produzir negócios positivamente e negativamente. Você pode perder patrocínio, ganhar patrocinador numa outra esfera. Você faz livros de autores migrarem de uma editora para outra no espaço de uma semana. A sociedade está entendendo ainda o que é o efeito do cancelamento. Eu acredito que precisa de tempo para isso. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista resultado, do ponto de vista dinheiro, do ponto de vista... não afeta, só melhora. E assim, eu desconheço casos de cancelamentos que fez muito mal para a pessoa no longo prazo. É no curto prazo que aquilo faz mal. Pro influenciador que falou uma besteira e se arrependeu, existem duas teorias principais, né? Existe a turma que diz que você não deve pedir desculpa nunca, porque quando você pede desculpa o público cresce, as pessoas querem sangue, as pessoas enxergam a fragilidade. E existe aquela teoria que se você falar uma bobagem mesmo, você pede desculpa rapidamente e segue a vida.
Então, na minha opinião, quer você queira assumir o caminho do pedir desculpas públicas, quer você queira não pedir desculpa pública e seguir a sua vida, saiba que serão as 72 horas mais difíceis que você vai encarar naquele ano, mas que elas vão passar. A gente está num mundo em transição, né? O mundo não é mais o que era, mas esse século XXI ainda não está definido, né? O que vai ser, né? Ou se nunca mais vai ser, né? Ele vai estar o tempo todo num processo orgânico de transformação, né? A cada 5 anos tem um mundo novo, né? Eu não duvido, né? Com tecnologia, com a tecnologia hoje, com tudo que a gente vê acontecer, não se consegue mais prever um plano de 10 anos. Você consegue saber 1 ano, 2 anos, né? A gente sabe que daqui a 5 anos nada mais que está hoje será. Mas o que será? O metaverso está aí, né? Então acho que a gente vai falar muito sobre metaverso agora nos próximos meses. Vão surgir muitos influenciadores virtuais, né? Então acho que a gente vai tentar entender como que isso vai funcionar na prática, no marketing de influência mesmo. Se são os influenciadores virtuais, se os influenciadores reais vão criar influenciadores virtuais para que eles trabalhem dentro do metaverso. Ainda é uma piração, né? Ainda a gente vamos entender este universo. Eu acredito que vai ter conteúdo em realidade aumentada, quando os óculos de VR crescerem também terá lá. E à medida que a gente vai se sofisticando, são cada vez mais pontos de propaganda. Vai ser uma bagunça, né? Influenciadores disputando sua atenção com influenciadores virtuais também. Então, eu acho que essa tendência ela vai aumentar cada vez mais. Tanto é que as marcas estão criando os próprios influenciadores, né? Vi de caso da Magalu com a Lu. Recentemente, a Sabrina Sato criou o seu próprio avatar. E essa é uma outra tentativa. Os NFTs, o metaverso. Então não para, isso não vai parar. A gente está aqui conversando no começo de 2022 para situar o nosso momento, né? E o que a gente tem hoje em dia é um conceito em construção chamado metaverso, está aí ganhando popularidade rápida. Nesse outro mundo da realidade aumentada, eu acho que vão ter coisas que ainda vão surgir, que vem dessa conexão que a gente pode ter simplesmente porque existe uma interface digital entre nós mesmos e o mundo. E aí eu não sei, eu acho que vão ser novas empresas, novas ideias. E a gente tem que ficar de olho nisso, porque é o futuro, né? A inteligência artificial, todas essas tecnologias que estão vindo aí sempre vão trazer mais ferramentas, mais plataformas, e a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Quando eu olho para esse mercado, eu penso, caramba, eu me sinto como o Letterman quando eu estava ouvindo o Bill Gates definir a internet e ele falava, isso daqui é um rádio? Isso daqui é um jornal? Eu acho que nós nem entendemos ainda como é que isso tudo está acontecendo. Então sim, a internet foi a grande disrupção, talvez, da humanidade. Eu vejo a internet hoje como aquela parede de antigamente. Você ia num restaurante, antigamente você via aquelas fotinhos com os artistas, as pessoas conhecidas, os famosos que foram lá, um prêmio que a pessoa ganhou, uma matéria de jornal, tudo ali na parede do restaurante, do açougue, da padaria e por aí vai. Hoje, onde que é a nossa parede? É nas redes sociais. Então a internet ela não tem limites. Então, a gente tem que usar disso para nos beneficiar. E que faz com que uma pessoa que tem 0 hoje de audiência consiga criar sua audiência do 0, consiga criar um negócio do 0. O meu negócio surgiu na internet. A minha empresa cresceu através de estratégias com influenciadores digitais. Então, eu acho que a influência ela tem total capacidade de ser talvez o grande desejo, né, de uma geração que está chegando por aí. And I think that's gonna grow and grow and grow hugely. Eu acho que não é uma tendência, eu acho que o marketing de influência ele não vai a lugar nenhum tão cedo, ele veio para ficar, ele vai passar assim por
transformações, né? Principalmente aí com toda a tecnologia que a gente tá vendo chegar com inteligência artificial, com metaverso. Mas eu acho que essa tendência, né, do marketing de influência, ela só vai crescer e só vai aumentar. And if you look at the growth, for example, of TikTok, which has been, over the last 2-3 years, the most successful downloadable app, what we're finding is individuals that never expected to be an influencer have discovered a new talent, have discovered a new audience, have discovered a new niche. O crescimento do marketing de influência, as modalidades vão ficar um pouco mais claras, cara. Isso vai dar muita oportunidade de riqueza para muita gente. Eu acho que nós sempre vivemos de marketing de influência. Não tem uma pessoa na família, às vezes, que fala mais alto, ou aquela que, às vezes, ela não fala, mas quando ela fala, você fala, nossa, eu vou ouvir. Eu acho que qualquer pessoa influencia pessoas. Teachers influence children in their behavior and what they do. A gente passa por pessoas na nossa vida o dia inteiro que elas são os nossos influenciadores sem a gente perceber, que talvez a gente não preste muita atenção. Word of mouth marketing has been around for years and years. Let's be honest, hasn't it? Eu acho que todos nós somos influenciadores de alguma forma. Atuamos de formas diferentes, mas todos nós podemos ser influenciadores. Ou seja, influenciadores aí no âmbito profissional como influenciadores, também. Eu sempre brinco que quando alguém conversa comigo, eu não nasci pra ser influenciadora, eu não nasci pra criar conteúdo, eu falei, vai lá assistir meu primeiro vídeo. Que aí tu vai ver que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu era uma pessoa super travada, com uma imensa dificuldade de comunicação. Não, isso pode ser pra você mesmo com a sua dicção parecendo que tem uma batata na boca. Porque isso você melhora. Eu gosto de falar, não desista do sonho por não ter uma habilidade que você pode conquistar com treino. E a maioria das habilidades que você precisa para se dar bem numa rede social, você consegue com treino. So one of the things I say to people all of the time, if you want to be an influencer, and I'm asked this all of the time, really research what else is out there. Who's doing the similar type of content to you? What is working? And how are people reacting to that type of content? What are they saying? What are they liking? And finding your own style, because you can't be somebody else's style, but you can take attributes for them, for sure. You can take some of the things that have worked well. Quer ser influenciador? Você quer ser produtor de conteúdo? Vai estudar storytelling, vai estudar o que é ser influenciador, vai estudar redes sociais, vai estudar produção de conteúdo. Nossa, que trabalho, eu achei que era só chegar lá na frente da câmera. Pode até ser o começo. Mas se você quiser depois continuar essa jornada e continuar a ter sucesso e, de fato, continuar tendo seu público, seus fãs, você vai precisar continuar estudando. Você vai ter que mudar. Eu acho que tem espaço atualmente pra gente ter cada vez mais influenciadores. Acho que não pode ter barreira de, isso é pra extrovertidos. Isso não existe, tá? É pra extrovertido, é pra quem é bonito, é pra quem tem dinheiro, é pra quem... Não, isso não. E por fim, eu acho que cai, e já está caindo, isso aqui já está caindo, a ideia que influenciador é apenas aquela moça inalcançável, aquele rapaz inalcançável com 6 milhões de seguidores. Você não nasce influenciador, você constrói um relacionamento. Através desse relacionamento, facilitado pelas mídias sociais, você consegue alcançar pessoas que se identificam com o que você fala, com o que você acredita, que compram as suas ideias. Como as redes sociais trouxeram essa voz para nós, eu acho que todo mundo pode, de fato, ser, sim, um influenciador. Eu acho que todos nós já somos influenciadores. Eu brinco assim, hoje nós somos todos influenciadores, né? Acho que todos nós somos influenciadores. Hoje todo mundo tem potencial para ser um influenciador, mas de fato nós somos na nossa vida. Como você vai ter uma conversa com uma pessoa sem expor a sua opinião, sem falar o que você acha? A diferença é que isso está acontecendo agora nas redes sociais. Acho que o grande negócio dos influenciadores é que eles começaram a influenciar uma galera maior e viraram referência nos assuntos que eles falam. Então, mas é isso, assim. A vida de todo mundo pode ser. É só você se enxergar como arte. Qualquer pessoa pode se beneficiar. Acabou essa coisa de, eu não sou influenciador, não vou chegar nas minhas redes sociais, né? Então, se vocês tiverem esse pensamento, vocês vão ficar tão pra trás, vocês não estão entendendo. Então, eu acredito que sim, podemos ser. Mas tem construção, também tem que estudar. Mas onde eu estudo isso? Começa pelos livros. A gente fala que a gente tem uma frase, né? Que a nossa missão é empoderar pessoas e fazer com que elas acreditem nos seus sonhos mais ousados, assim.
Então essa é a frasezinha que eu leio quase todos os dias, que tem no nosso planejamento. Que eu falo, é por isso que eu tô aqui, Bia. Força, paciência, vambora. É por isso que você tá aqui. Então é fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu acho que tudo isso é muito fascinante e talvez por isso que as pessoas queiram tanto ser influenciadores, queiram estar perto de influenciadores. It's fascinating how important it's become. Influencer marketing as a category in the last few years. It's now the new media that everybody's talking about. Do you believe that anyone can be an influencer? Yeah, I do actually. And you don't have to, you know what's really funny is when we talked about at the beginning, what the sort of definition of somebody that changes the behavior of others through trusted opinion. So I absolutely do believe anybody can be an influencer. You know, influencers are now the new advertising medium, aren't they? Everybody's talking about wanting to be influential. Because if you're influential, people come to you. You're not having to be active on, having to promote yourself in the same way. People want you. People want to be associated with influence. So yeah, it's the new buzzword.